Olá, pessoal, estamos aqui para gravar mais um vídeo. No vídeo de hoje iremos responder novamente aos miticistas, né? Ou seja, aqueles que duvidam da existência de Jesus e que usam inúmeros argumentos, entre eles a ideia de que não existe nenhuma documentação que ateste um Jesus histórico. E aí eles criticam os historiadores que fazem uso dos evangelhos, das cartas paulinas e de toda a documentação extrabíblica, Tasso, Suetônio, para consubstanciar uma existência de Jesus, afirmando que, olha, esta documentação, ela não prova Jesus, essas documentações, elas não provam Jesus histórico algum. Inclusive as documentações de Paulo, porque a gente sabe que as documentações mais antigas que falam sobre Jesus, né, é justamente ali os escritos paulinos, tá certo? Temos aí a chamada fonte Q, mas a fonte Q é uma fonte hipotética, né? É muito aceita hoje pela maioria dos acadêmicos, dos estudiosos do Novo Testamento, mas é uma fonte hipotética, né? Os escritos paulinos são as documentações das mais antigas que temos sobre Jesus. E o que é que os miticistas falam para descredibilizar essas fontes? Olha, tanto as fontes paulinas como os evangelhos que vieram a posteriori são fontes que não provam Jesus histórico nenhum. Todas essas fontes são fontes que nos apresentam um Jesus divino, um Jesus celeste, e nada tem de histórico. Ou seja, um Jesus criado, Jesus mitológico, traduzindo aqui para vocês. Então, eles costumam refutar os defensores do Jesus histórico, evocando estes argumentos. Como o vídeo aqui vai tratar única e exclusivamente de Paulo, de quem Jesus é para Paulo, então, os miticistas, eles costumam dizer o seguinte sobre Paulo. Olha, em Paulo, nas cartas de Paulo que vocês utilizam aí para supostamente provar um Jesus histórico, essas cartas não provam Jesus histórico nenhum, porque Paulo não fala de Jesus histórico nenhum. Não existe Jesus histórico em Paulo. O que existe é um Jesus divino, é um Jesus mito, né? Um Jesus divinizado, por assim dizer. Será que isto faz sentido? É o que iremos ver hoje, analisando os próprios escritos, ou alguns dos escritos de Paulo. A gente poderia começar justamente com Gálatas capítulo 4. Nós podemos notar em Gálatas capítulo 4, no versículo 4 e 5, a primeira evidência de que Jesus em Paulo, ele não é um mero personagem divino. Claro, a gente tem que reconhecer uma coisa aqui. Paulo ele está muito mais preocupado em fazer uma apologia do aspecto divino de Jesus, tá certo? Fazer uma apologia de que Jesus seria o próprio Deus, ou um ser divino, tá certo? Do que necessariamente se preocupar com questões relacionadas à história, como a família de Jesus, de onde Jesus nasceu. Paulo está preocupado mais com as questões relacionadas à divindade de Jesus. Isso nenhum teólogo nega. No entanto, isso não significa que Paulo não reconhecesse que Jesus, ele de algum modo, foi um personagem histórico. Gálatas capítulo 4 deixa isso claro para a gente, quando diz: mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Dois pontos aqui fundamentais. A primeira coisa que Paulo diz é que Jesus, tá certo? Aqui, obviamente, é uma referência a Jesus, o filho de Deus aqui é Jesus, ele nasceu de mulher. Há um claro reconhecimento de Paulo aqui, certo? De que Jesus, ele é uma figura nascida no tempo também. Embora ele considere Jesus como em forma de Deus, tá certo? Em vários outros momentos de seus escritos, ele não desconsidera o fato de que Jesus também, ele tem uma existência temporal, tá certo? E ele atribui aqui esta existência temporal, falando que Jesus, ele foi nascido de mulher. Ora, quem é nascido de mulher? Seres humanos. Todos nós viemos de uma mulher, óbvio, né? Nascido debaixo da lei. Outro aspecto importante de Paulo aqui. Ou seja, ele fala que Jesus, ele foi um judeu. Ele conviveu em um ambiente judaico. Dois aspectos. Jesus existe enquanto homem, porque ele nasce de uma mulher. E o segundo aspecto, ele é judeu porque ele está ali debaixo da lei. Obviamente, aqui a lei de Moisés, né? Uma outra evidência de que Jesus, em Paulo, é um ser histórico, é um personagem histórico, tá certo? Está em Romanos 3, ou melhor, em Romanos 8, no capítulo 3, quando ele diz: porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus
enviando seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Então ele reconhece que Jesus veio em carne. Então ele reconhece os aspectos humanos em Jesus. E isso vai ficar mais visível nas outras passagens que eu vou mostrar a vocês agora. Em Gálatas, capítulo 1, no versículo 19, Paulo, ele fala que 3 anos depois, tá certo? Eu acho que depois ali da sua convenção, ele foi para Jerusalém. E chegando lá, ele vai encontrar Tiago, o irmão do Senhor. Isso está em Gálatas capítulo 1, versículo 19. Não vi nenhum dos outros apóstolos, a não ser Tiago, o irmão do Senhor. Note a expressão, não vi nenhum dos outros, o que indica que ele viu pelo menos um. No caso, o próprio Tiago. A não ser Tiago. Então, ele parece incluir Tiago dentro do próprio número de apóstolos aqui, né? Então, ele não viu nenhum dos outros, a não ser Tiago, irmão do Senhor. Outra evidência de que ele considerava Jesus um personagem histórico. Haja visto o fato de Jesus aqui ter um irmão. Aí alguém pode questionar, mas irmão aí é num sentido genérico, não fala de um irmão biológico. Tiago aqui, ele é visto como irmão no sentido de compartilhar a mesma fé no Senhor. É por isso que ele é chamado aqui de irmão do Senhor. Não é irmão biológico. Paulo não está tratando de um irmão biológico de Jesus, como se tivesse admitido Jesus como um personagem histórico, tendo um irmão histórico biológico. Note que este argumento ele não faz sentido, tá certo? Porque adelphos, embora no grego tem um significado amplo, dentre eles possa também acomodar este sentido aí que os miticistas evocam, ele também significa irmão no sentido biológico. Quer ver as evidências? Vamos ver agora. Marcos capítulo 6, versículo 3. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs? E ficavam escandalizados por causa dele. Note que irmãos aqui, adelphos no grego, ele está conectado com Maria, que é a mãe de Tiago, José, Judas e Simão. O que dá a entender que irmãos aqui é biológico, porque ele está conectado com a mãe, né? No caso, Maria. A gente pode ver isso também em Mateus, né? A passagem paralela em Mateus 13, tá certo? Que eu não vou colocar na tela, mas você pode aí colocar em casa, Mateus 13, 55, tá certo? E 56, tá bom? Então, o termo no grego pode significar também irmão no sentido biológico. E você vê que Jesus, no Novo Testamento, tem um irmão, né? Nos escritos sinópticos, tem um irmão chamado Tiago. E Paulo parece saber disso quando fala, né, em Gálatas capítulo 1, que a gente viu agora, que ele viu Tiago, o irmão do Senhor, tá certo? Ora, os apóstolos também não eram irmãos do Senhor no sentido genérico? Eram, porque eles confessavam Jesus como Salvador também, tá certo? Mas note que ele usa aqui Tiago, o irmão do Senhor, com um sentido bastante específico, para demonstrar que Tiago aqui, de fato, era irmão biológico do Senhor, tá certo? Então é preciso a gente considerar o termo no grego e considerar o contexto. E é interessante que o John P. Maher, ele fala sobre isso, né? Na obra O Judeu Marginal. Na página 323, ele diz uma coisa muito interessante. Veja o que ele diz. Os vários significados de adelphos no Novo Testamento podem ser reduzidos a 2 sentidos básicos, o literal e o metafórico. Antes de mais nada, adelphos é usado literalmente para significar um irmão de sangue, seja irmão legítimo ou meio-irmão, isto é, como genitor comum. E aí ele fala também das outras possibilidades. Mas é preciso a gente entender que, no contexto de Marcos, tá certo? Tiago ali é visto como irmão biológico, já que o irmão está conectado a uma mãe. Então, Paulo, sabendo disso, também faz referência a Tiago como irmão do Senhor, de um modo específico. Então, no grego, adelphos também pode significar, de algum modo, tá certo? Um irmão biológico. E isso também está relacionado ao fato de que Jesus é nascido de mulher para Paulo. Então, quando a gente começa a montar o quebra-cabeça, a gente começa a entender que, para Paulo, Jesus é um personagem histórico também. Tanto é que, quando você vai ler, não é, Gálatas, no capítulo 2, e no versículo 9, a gente vê o seguinte, ó, reconhecendo a graça que me fora concedida, Tiago, Pedro e João, tidos como colunas, estenderam a mão direita a mim e a Barnabé em sinal de comunhão.
Paulo aqui está falando novamente do episódio onde ele vai a Jerusalém, tá certo? E lá ele encontra Tiago, Pedro e João. E o que é que acontece? Lá ele encontra Tiago, e este Tiago, como Pedro e João, eram colunas da igreja, tá certo? O que indica que esses personagens eram muito importantes. Não faz sentido dizer que esse Tiago é diferente do Tiago do capítulo 1. Ah, porque o Tiago aqui do capítulo 2 de Gálatas, Paulo não usa o termo irmão do Senhor. Pode ser um Tiago diferente. Não faz o menor sentido isso aqui. Não faria sentido ele usar novamente irmão do Senhor, tá certo? Estaria sendo redundante, já que ele já falou no primeiro capítulo, identificando Tiago como irmão do Senhor. Então não precisaria ele repetir novamente. Portanto, trata-se aqui do mesmo Tiago, e a maioria dos exegetas reconhecem isso. E para finalizarmos aqui, temos o testemunho de Flávio Josefo no capítulo 20, onde ele fala de um Tiago que foi morto no ano 62 por um tal de Ananos, que era um sumo sacerdote saduceu, que vai ali assassinar Tiago. E que os judeus ali saem em defesa de Tiago, tá certo? Por ele ser uma pessoa que guardava ali as leis de Deus. E isso está em concordância com Atos 21, com a literatura cristã sobre Tiago. Tanto a literatura de Paulo, que fala que esse Tiago ele era da facção cristã, daqueles que observavam a lei de Moisés, né? Os da circuncisão, tá certo? Enquanto que Paulo não era, né? Existia até esse debate no começo da igreja primitiva. Tiago era da turma daqueles que conservavam a tradição de se conservar as leis de Moisés, e por ser um zeloso da lei, tá certo? Os judeus saíram ali em defesa de Tiago, acharam que Tiago ali tinha sido vítima de uma arbitrariedade, tinha sido morto de uma forma injusta. Então, parece que os testemunhos casam aqui, né? Parece ser o mesmo Tiago mesmo, porque lá em Joséfo, né? Aquele Tiago, ele é visto como o quê? Como o irmão de Jesus chamado Cristo. Aquela passagem ali, muito provavelmente, é autêntica, tá? A maioria dos historiadores reconhece aquela passagem como autêntica, porque ela se acomoda ao contexto e mais. Joséfo não reconhece Jesus como Messias, ele diz que chamavam Jesus de Messias. Então, os testemunhos casam perfeitamente aqui. Tiago era uma pessoa que guardava a lei, tanto na literatura cristã, isso está provado, como também para Joséfo. E mais, Gerd Tacey, ele fala da aproximação, de uma possível aproximação de Tiago com a facção dos fariseus, que eram observadores rigorosos da lei, não é? Ele vai dizer o seguinte: muitos estudiosos consideram possível uma proximidade com o farisaísmo, pois o irmão de Jesus, Tiago, alcançou tal reputação entre os observadores rigorosos da lei que eles protestaram contra a sua execução por um sumo sacerdote saduceu. Isso aqui em Antiguidades Judaicas 20, né? Ele está fazendo referência a José, tá certo? Que fala, que narra a morte de Tiago. Então, o Gerd Tacey aqui, um grande estudioso, ele levanta a possibilidade de Tiago ter, de algum modo, se aproximado dos fariseus no que diz respeito ao observar da lei. E Tiago fala que muitos judeus haviam recepcionado, né, Jesus e que ainda estavam guardando a lei também, isso em Atos 21. E ele dava glória a Deus por isso. É só você ler lá em Atos 21. Então, eu vejo uma harmonia completa, tanto entre o testemunho extrabíblico como o testemunho bíblico sobre Tiago como um irmão do Senhor ou irmão de Jesus. Joséfo, ele não usa a expressão irmão do Senhor, porque essa é uma expressão muito mais comum aos cristãos, que consideravam Jesus como Senhor e Deus. Já Joséfo era um judeu, ele não era um cristão. Então, ele não considerava Jesus como Senhor, coisa alguma, pelo contrário. Então, ele usa o termo Tiago, irmão de Jesus, tá certo? Então, esse aqui é o motivo da diferença, né, entre Tiago, irmão do Senhor, e Tiago, irmão de Jesus. Mas, no final das contas, tudo se refere ao mesmo indivíduo. Então, por fim, finalizamos afirmando que sim, existe base, fundamento para, de Paulo, extrairmos um Jesus histórico, tá? Embora existe também a figura do divino em Jesus, tá certo? Mas uma coisa não anula a outra. O próprio Bart Ehrman, que escreveu um livro chamado Como Jesus se tornou Deus, tá certo? Ele reconhece o Jesus histórico, mas ao mesmo tempo ele diz, olha, os apóstolos, Paulo e os demais discípulos divinizaram esse personagem histórico como era algo comum na Idade Antiga, né? Personagens históricos eram divinizados. César, o Alexandre o Grande também, entre vários outros personagens históricos que foram divinizados. E Jesus também seguiu nessa mesma linha. Isso aqui é a visão do agnóstico Bart Ehrman. Obviamente, como cristão, eu não concordo com isso. Mas isso não é assunto para
este vídeo. Então, por hoje é só. Creio que ficou claro que para Paulo Jesus é um ser histórico também. E nos próximos vídeos estaremos aprofundando mais essas questões e outras. Então, se inscreva aí no canal. Obrigado desde já por sua audiência e até um próximo vídeo.